Louvado seja esse Deus maravilhoso. Quero começar falando sobre o livro de João, capítulo 7, que diz a palavra do Senhor assim: E depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festas dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos. Aqui tem duas coisas interessantes, né, irmãos? Os judeus aqui eram aquelas pessoas que seguiam a lei, iam na igreja, mas estavam contaminados por doutrinas de homens, que não tinham interesse pelo conhecimento das Escrituras, e por isso que eles não aceitavam a palavra de Jesus. E essa festa do tabernáculos, ela foi estabelecida lá no livro de Levíticos, capítulo 26, versículo 34, você vai ver a referência dela. Disseram depois seus irmãos: sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Então, irmãos, aqui nós já estamos vendo um exemplo de Jesus, que era perfeito, e ainda assim os seus irmãos não acreditavam nele. Isso mostra que nós vamos ter uma dificuldade muito grande no meio da nossa família. A gente tem que ter muito cuidado com duas coisas, que são as maldições genéticas e com a perseguição da família. Por isso devemos amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, e vivermos para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus e não a vontade do homem. Se os irmãos de Jesus não acreditavam nele, imagina nós, quem vai acreditar em nós? Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porque dele testifico que as suas obras são más. Jesus está dando um outro exemplo, que quando ele fala o mundo, é a maioria das pessoas. Elas odiavam Jesus por quê? Porque Jesus confrontava elas com as Escrituras Sagradas, e essas Escrituras, como ali está escrito por Deus, o projeto do ser humano, como o ser humano deve pensar, como deve agir, e é claro que Deus chama o ser humano para ele viver corretamente, viver justamente, ter uma balança justa, andar com honestidade, com integridade. Então, o mundo não quer isso, porque o mundo vive pelos desejos da carne, o mundo vive o momento, o prazer. O mundo não está preocupado, a maioria das pessoas não estão preocupadas nem com o seu próximo, nem com o seu futuro. Por isso que Jesus fala a respeito do mundo. Subi vós a esta festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isto, ficou na Galileia. Mas quando os seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele.
Diziam alguns: ele é bom, e outros diziam: não, antes engana o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilharam-se, dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Aqui Jesus já deixa claro que o que ele pregava era a Bíblia Sagrada. Ele não pregava doutrinas de homens, ele seguia o que Deus escreveu. Ele seguia claramente o que Deus escreveu. Se alguém quiser fazer a vontade dele, eu já li. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, este é verdadeiro e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei, porque procurais matar-me? Então aqui ele já está deixando claro que apesar da lei ter sido dada por Moisés, e eles diziam que cumpriam a lei, como que eles poderiam querer matar Jesus se os livros de Moisés, que são claramente escritos, se deixava claro que você não poderia matar, entendeu? Você tinha que amar o seu próximo. Ele já falava sobre amar a Deus sobre todas as coisas, já falava sobre amar o próximo, já falava sobre você andar corretamente, ter misericórdia, né? Então essas pessoas, elas não tinham compromisso nenhum com a Bíblia Sagrada, por isso que elas andavam procurando matar Jesus. A multidão respondeu e disse: tens demônio, quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes: fiz uma obra e todos vos maravilhais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidais um homem. Aqui Jesus está citando o livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 10, e está citando o livro de Levíticos, capítulo 12, versículo 3, que fala sobre a circuncisão, mas ele deixa claro, que Jesus deixa claro, não é porque Deus queria, para Deus não fazia diferença essa lei, essa é uma lei do homem, não é? Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo homem. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então alguns dos de Jerusalém diziam: não é este o que procuram matar? E ele ali está falando abertamente, e nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo? Todavia bem sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Então olha o perigo da falsa igreja, da religião falsa, da doutrina falsa. Aqui esses fariseus, esses religiosos, estão dizendo que eles sabiam de onde Jesus era, que era de Nazaré, não é? Mas que quando Cristo viesse, ninguém ia saber de onde ele era. Isso é mentira, porque lá no livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, Jeremias, capítulo 23, versículo 5, Gênesis, capítulo 49, versículo 11, Zacarias, capítulo 9, versículo 9, Isaías e tantos outros livros da Bíblia já profetizavam claramente sobre a vida de Jesus, diziam
de onde ele viria, aonde ele nasceria, já falava tudo. Então esse é o problema da pessoa que segue a religião ao invés de seguir a palavra de Deus. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou, e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis, mas eu conheço, porque dele sou, e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito? Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele essas coisas, e os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram os servidores para o prenderem. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis vir. Aqui você vai encontrar uma referência lá no livro de Oséias, capítulo 5, versículo 6, livro de Isaías, capítulo 1, livro de Provérbios, você vai por aí afora, onde Deus deixa claro que chegará um momento na sua vida que você vai procurá-lo, você vai buscá-lo e não vai achá-lo. Não é? Porque primeiro que Deus não precisa da gente para nada. Segundo, que você vê aqui Jesus preocupado com as pessoas, ensinando as pessoas com amor, com carinho, e sendo deixado para lá, sendo maltratado, né? Sendo maldito, falando mal dele, e não dando a menor importância pelas palavras dele, para a presença dele. E assim nos dias de hoje, o homem continua do mesmo jeito, não dando a mínima importância para Jesus, nem para as palavras de Jesus, mas chegará a hora que você vai procurá-lo e não vai achá-lo. Isso aqui está claro na palavra de Deus. E o Senhor diz lá no livro de Crônicas: estarei convosco enquanto estiveres comigo. Se me buscardes, me achareis. Se me deixardes, vos deixarei. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá este que o não acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Que palavra é essa que disse: buscar-me-eis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis ir? Então, irmão, isso aqui, o religioso sempre tem essa dúvida. O religioso sempre está buscando uma maneira de não deixar a palavra de Deus entrar no coração dele. Sempre. Ele deixa entrar no ouvido e sair no outro. Isso ele faz muito bem. E aí fica procurando interpretações, entendeu? Soluções, imaginações, soluções de homens. Olha, será que ele está fazendo? Onde que ele está falando? Tudo procurando no campo material, no campo terreno, não é? Sendo que a palavra de Deus já deixava claro que Jesus vem pregar o projeto espiritual de Deus para o ser humano, não é? Deixa claro tudo o que ia acontecer com Jesus, mas o religioso não aceita a palavra. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros:
Vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. Então, mais uma vez, você vê o religioso aqui, sem conhecimento da palavra de Deus, sem amor pela Bíblia, né? Sem respeito pela palavra, sem temor pela palavra, e procurando acreditar nos seus próprios pensamentos e nos pensamentos da igreja, da religião. E inclusive eles dizem aqui, né? Não diz a Escritura como se eles conhecessem a Escritura, né? Hoje você vê aí milhares de pessoas no mundo falarem sobre a Escritura como se eles conhecessem a Escritura, né? Mas não tem nenhum amor pela palavra. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus e lhes perguntaram: por que o não trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhes, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Ou seja, aqui a igreja mostrando a sua importância, né? Se foi o pastorzão lá que falou, se foi o papa que falou, se foi o bispo que falou, aí você pode acreditar. Se não foi, entendeu? Então aqui, os servidores, que eram as pessoas mais simples, foram lá para prender Jesus e levar para os principais e para os fariseus, né? Para os grandões lá da igreja. Mas quando eles ouviram a palavra de Jesus, eles creram na palavra de Jesus. E aí, aqui a igreja vem perguntando, né? Creu nele porventura algum dos principais dos fariseus? Mas essa multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite foi ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para a sua casa. Irmãos, então, esse capítulo nos dá um exemplo claro que ninguém é chamado para acreditar na igreja, para acreditar em pastor nenhum, em sacerdote nenhum. Nossa fé tem que ser na Bíblia Sagrada. A Bíblia em primeiro lugar, a nossa fé na palavra de Deus. Foi por causa dessa palavra que Jesus morreu, foi por causa dessa palavra que Felipe morreu, foi por causa dessa palavra que Paulo apanhou, que Paulo morreu, que Pedro morreu. Então, quem acredita em Deus tem que colocar sua fé na Bíblia Sagrada para não se tornar um religioso. Não é que com isso agora você não tem que ir na igreja. Você tem que ir na igreja, porque quem fundou a igreja física foi Deus. Mas você tem que ir na igreja para ser a coluna da igreja, não é para andar atrás dos outros, não. Você vai na igreja para encontrar com Jesus. É para isso que você vai na igreja. Você vai na igreja para ouvir a palavra de Deus, para que através dessa palavra você vai aumentando a sua fé. Como diz a Bíblia, a fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Você vai na igreja para ouvir louvores, para congregar com outras pessoas que estão buscando a Deus como você, e para você ir crescendo no conhecimento e na graça de Deus, não é? A igreja é uma escola e você precisa de frequentar a igreja, mas a sua fé, o que tem que ser princípio e base do seu caminho, é o que está escrito na Bíblia, para que você não faça como os fariseus, como os principais da igreja aqui, como os doutrinadores, as pessoas que tomam o reino de Deus para si, para enganar os outros,
para levar as pessoas para longe de Deus. Jesus deixa claro disso. Muitos não vão entrar e não vão deixar você entrar. Amém?